Ok. Bom, vamos lá, né? A aula de hoje, essa daqui, do dia 16/10, correto? Hoje a gente vai ver essa parte do quê? Dos vetores, correto? Então, vamos lá, vamos começar, e aí o pessoal que for entrando, ó, depois vou liberando aí aos poucos. Bom, vetores também são conhecidos como matrizes de uma dimensão, né? Porque, na verdade, vetores e matrizes eles têm o mesmo conceito, a única coisa é o número de dimensão que modifica, tá? Esse tipo de estrutura, em particular, é também denominado por alguns profissionais como matrizes unidimensionais. Sua utilização mais comum é vinculada à criação de tabelas, né? Então, quando a gente está fazendo a criação de vetores ou matrizes, né, a grande sacada é que você consegue, na verdade, unir vários valores em uma única variável. E essa variável, ela tem o quê? Várias posições, vai ser de acordo com o que a gente cria. Tá? Então, em vez de eu criar 10 variáveis do mesmo tipo, eu poderia estar criando um vetor de 10 posições, né? Economiza um bom tempo e, na verdade, a parte de legibilidade do seu código começa a melhorar um pouco, né? Em vez de ficar criando várias variáveis aí, ok? Caracteriza-se por ser uma definida e única variável dimensionada com um determinado tamanho. A dimensão de uma matriz é construída por constantes inteiras e positivas. Então, eu não posso fazer a criação de uma 1,5 matriz, tá? Não existe isso, é sempre um número inteiro. 1, 2, 3, 10, 50, correto? E ela sempre vai ser o quê? Positiva. Não existe criação de matriz com menos 5 posições. Os nomes dados das matrizes seguem as mesmas regras de nomes utilizados para indicar variáveis simples. Ou seja, o mesmo nome que a gente tem das variáveis é onde a gente aplica a parte de nomes para matriz e vetor também. Para se ter uma ideia de como se utilizar matriz em uma determinada situação, considere o problema. Calcular e apresentar a média geral de uma turma de 8 alunos. A média a ser obtida deve ser a média geral das médias de cada aluno obtida durante o ano letivo. Então, imaginem, né, que a gente vai precisar fazer o quê? Cálculos de médias de 8 alunos, né? Em vez de a gente ficar criando variáveis para esses 8 alunos, a gente poderia estar criando uma matriz ou um vetor para poder estar podendo armazenando e depois manipulando esses dados. Dessa forma, será necessário somar todas as médias divididas por 8. A tabela a seguir apresenta o número de alunos, suas notas bimestrais e respectivas médias anuais. É da média de cada aluno que será efetuado o cálculo da média da turma. Agora, basta escrever um programa que, para efetuar o cálculo das médias de cada aluno, para representar a média do primeiro aluno, será utilizado uma variável MD1, para o segundo MD2 e assim por diante. Bom, se a gente tem esses valores, né, de MD1, MD2 até MD8, todos eles são número float, por quê? Porque a sua nota ela pode ser float, né? Então, no nosso caso aqui do Anchieta, a sua média é sempre de meio e meio. Aqui também ele deve estar respeitando aparentemente a mesma coisa, de meio e meio, tá? Em outras universidades pode ser que essa regra seja diferente. Pode ser que tenha 7.7, 8.4, tá? Mas é uma regra que vai de cada instituição. Com o conhecimento adquirido até o momento, seria, então, elaborado um programa que efetuaria a leitura de cada nota, a soma delas e a divisão
do valor da soma por 8, obtendo-se assim a média, conforme o exemplo abaixo em português estruturado. Aqui, então, já seria o quê? Um programa para a gente fazer o cálculo dessa média, né? Então, var ali, ó, de variáveis e média do tipo real. Todas as notas, MD1, MD2, MD3 até MD8 ali, ó, são do tipo real. E aí eu teria que fazer o quê? Até agora, né? Se a gente não está utilizando loop nenhum, e não daria também para não utilizar variáveis, mesmo que fosse num loop, escreva, digite um número real, leia MD1, digite o número real, leia MD2, e assim por diante, ó. A gente pode perceber que esse código é extremamente repetitivo, correto? É dessa forma aqui, então, que a gente teria que fazer a nossa média, desde que todos tenham digitado algum valor e dividir por 8, né? E no escreva a média dos alunos, aí sim eu teria a média, correto? Esse é o jeito mais simples de se fazer, porém menos eficiente, ó. Isso a gente está fazendo nota de 8 alunos. Imagina uma classe de 100. Imagina uma classe de 200, correto? Assim, é um código que não vamos dizer assim, inteligente, tá? Resolve-se o problema na hora. E se eu tivesse a situação de que eu tivesse que fazer o cálculo de um número de classes que eu não sei a quantidade de alunos, né? Então, desse jeito, eu não poderia ser desenvolvido. Tá? Eu teria que pensar um pouco mais para poder resolver esse tipo de problema. Bom, assim como na teoria dos conjuntos, uma variável pode ser interpretada como um elemento de uma estrutura de dados, como um conjunto. Quando uma determinada estrutura de dados é composta de variáveis com o mesmo tipo primitivo, temos um conjunto homogêneo de dados. Ou seja, esse conjunto homogêneo, né, é de um único tipo. Se eu tenho variáveis do tipo inteiro, ela vai ser do tipo inteiro para todos. Se eu tenho variáveis do tipo float, ele vai ser float para todos. Tá? Para entender variáveis compostas unidimensionais, imaginaremos um edifício com um número finito de andares, representando uma estrutura de dados, e seus andares, partições dessa estrutura, visto que os andares são uma segmentação direta do prédio. Isso compõe, então, o que chamaremos de estrutura compostas unidimensional, ou de uma única dimensão. Um vetor de 40 posições reais poderia ter a seguinte definição e declaração. Então, aqui, ó, para a gente fazer a declaração em algoritmo, seria mais ou menos isso. Tipo, vClasse igual a vetor de 1,40 de reais. Esse jeito aqui, a gente está fazendo a declaração do tipo do nosso vetor. Poderia ser de inteiros, ou poderia ser de caracteres aqui também. Ó. Vai depender do tipo de dado que você vai armazenar. E aí, sim, a declaração da sua classe. Classe, vClasse, ó. Tá? A vClasse é o tipo, e a classe é justamente o que é a variável que você vai utilizar. A figura abaixo mostra como o vetor de vClasse, né? Bom, aqui nesse caso não é uma figura, né, mas é uma ilustração só, poderia ser representado. Observamos que a primeira posição do vetor é 1, o que é o limite inicial, e a última posição é 40, que é o limite final. Deixa eu ver, a seguinte figura, aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo, então a gente tem o que? A representação da nossa vClasse, tá? Aqui, vou colocar só em computador, ó, a gente tem o que? O que a gente chama de índice. Índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 40. Tá? Em algoritmos, o seu índice começa sempre no 1, a posição é 1. Tá? Mas em linguagem de programação geralmente é 0. No caso do C, é 0. Tá? Bom, em cada uma dessas posições, ó, que isso daqui é o que a gente chama de vetor, vai ter um número, ou seja, a nota, nesse nosso caso aí, 8,5, 7,3, 9,6,
6,4. E aí, ó, na posição 5, 6, 7, ó, até a posição 40, 8,9. Então, dessa forma, a gente está evitando de fazer com que seja criada 40 novas variáveis. A gente simplesmente está fazendo com que seja feito o quê? Uma única variável tem o mesmo tipo, tá, de dado, e aqui eu tenho 40 posições que guardam 40 variáveis, tá? 40 valores. Tá? Muito mais fácil de se manipular. Devemos ressaltar que LI e LF devem ser obrigatoriamente constantes inteiras e LI tem que ser menor do que LF. O limite inicial tem que ser menor que o limite final. Tá? O número de elementos do vetor será dado por LF menos LI mais 1. É a quantidade de elementos que eu tenho. Isso significa que as posições do vetor são identificadas a partir de LI com incrementos unitários até LF, conforme representação a seguir. Aqui, ó, é o meu LI, limite inferior. E aqui, ó, é o meu limite final. Aliás, limite inferior não, limite inicial e limite final. Tá? Ou a gente pode fazer com que os índices sejam decrescentes ou crescentes. Vai depender do que eu tenho aqui. Nesse caso do crescente, ó, LI, se LI valer 1, certo? O meu valor de LI mais 1 vai ser 2. Se meu LI vai valer 2, o valor de LI mais 2 vai ser 3, e assim por diante. Tá, ó. O incremento sempre dele é de 1 em 1. Aqui também, se eu já estou no limite final, ou seja, um valor 40, 50, menos 1, 39, menos 1, 38, menos 1, 37, e assim por diante. Ok? Bom, esse é um vetor genérico, né? A gente poderia estar imaginando isso daqui, ó, esses 3 pontinhos, como se fosse o quê? Uma quantidade determinada aí de posições. O seu vetor sempre vai ter uma quantidade determinada de posições. Isso não importa a linguagem de programação que vocês forem estar utilizando. Alguns são mais fáceis por terem métodos que façam várias coisas para a gente, alguns são mais difíceis porque a gente tem que, na verdade, manipular quase todo ele na mão mesmo, manualmente. O nome do vetor é determinado por um meio de identificador utilizado na declaração de variáveis e a posição, por meio da constante, da expressão aritmética ou da variável que estiver dentro dos colchetes, também denominada índice. É importante não confundir o índice com o elemento. O índice é a posição do vetor, enquanto o elemento é o que está contido naquela posição, ou o dado. Após isolar o único elemento do vetor, poderemos manipulá-lo através de qualquer operação de entrada, saída ou atribuição. Depois que você tem o seu dado dentro da posição do vetor, você conseguiria fazer qualquer uma das operações aí. Exemplo. V de 5 recebe 28. O que é esse V de 5? É o índice 5. A minha variável, o meu vetor V, na posição 5, vai receber o valor 28. Leia V de 5. O V de 5 seria o quê? A parte de fazer a leitura da variável, né, do teclado e já fazer o armazenamento em V5. E aí escreva V5, qual é o valor que tiver em V5, ele vai pegar e vai exibir na tela. Então, sempre aí a gente já tem as operações básicas, né? O V5 recebe 28, sendo a posição. Leia V5, o que for digitado no teclado, provavelmente o inteiro nesse caso aí, né? Vai ser colocado já na variável V na posição 5. E o escreva o que vai ser mostrado, o que tiver dentro dessa variável. Bom, aqui a gente tem o quê? Né? Um exemplo de um programa. Faça um programa que leia 10 notas do tipo inteiro. Então, eu não tenho nota float aqui, certo? Eu só tenho notas inteiras aí, 1, 2, 3, tá? E mostre quantas notas estão acima da média. Bom, a lógica aqui seria o quê? Fazer a leitura de 10 notas. Dessas 10 notas,
fazer a média dessas 10 notas e depois somente mostrar quais são os valores, quais são as notas que foram digitadas, né, que estão acima da média. Tá? Então, ali, né, programa acima média, é o nome do meu programa, var, tipo vet igual a vetor de 1.10 de inteiros. Essa é a declaração do tipo do meu vetor. Vetor notas, dois pontos vet. Vetor notas é o nome do meu vetor, que a gente está criando do tipo vet. A gente não declara ali a soma, média, dois pontos real. É a mesma coisa depois que a gente está fazendo isso daí para o vetor. Depois que a gente definiu, a gente declara ele como tipo. Tá? E nota acima aí do tipo inteiro. Aí depois a gente tem o início, soma recebe 0 e nota acima recebe 0. A gente está inicializando essas variáveis já com valor 0. Como eu já sei qual é a quantidade de vezes que eu tenho que fazer com que o laço seja executado, eu vou utilizar o para, né? Ele é o laço mais indicado quando a gente já tem um número pré-definido de quantas vezes ele vai ser executado. Para ir de 1 até 10, passo 1, faz. Escreva, digite nota, leia, vetor notas de i. Vocês estão vendo esse i aqui, ó? É a mesma coisa desse, é a mesma coisa desse. Se aqui for 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Se aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Ó. E o fim para é justamente para fazer com que seja o quê? Feito o fechamento, né, da linguagem para aqui, ó, do comando para. Ok? Bom, isso daqui, então, isso seria o nosso exemplo 1. Aí o acumulador, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui a gente só tem o quê? Fazer com que seja feito o resgate, vamos dizer assim, das notas, tá? Então, a pessoa está fazendo com que seja o algoritmo, né, no caso, mostrando para a tela para o usuário fazer a entrada das notas, tá? Dentro de cada uma das posições do vetor. Depois que a gente fez a entrada das notas, a gente precisa fazer o quê? A soma. A soma, a gente está utilizando mais um para ali, ó, de 1 até 10. Soma recebe soma, vai vetor, underline, notas de i. A minha soma ali vai ser o quê? A soma de todas as notas digitadas, ou seja, as 10 notas, né? Depois que eu já tenho o somatório das notas, a gente está fazendo o quê? A média aritmética simples. Média recebe a soma dividido por 10. São 10 notas que eu tenho, não é? Então, ele já está fazendo o quê? A divisão por 10. Aí eu tenho uma média aritmética bem simples mesmo. Tá? E depois, agora a gente só quer exibir as notas acima da média. Para ir de 1 até 10, passo 1, faça, eu já tenho o número da quantidade de vezes que meu laço vai rodar. Então, o para é o mais fácil deles. Se vetor de nota da posição, no caso, 1, 2, 3, for maior do que a média, então, nota acima recebe nota acima mais 1. Nota acima, só recordando, ó, lá no início do algoritmo, ele era o quê? Ó, ele era o inteiro. Aqui o nota acima recebeu 0, né? Ó. Tá? Computador. Aqui, ó. Ok? Bom, e depois ele está contando quantas notas são acima da média. Acima da média recebe nota acima, recebe nota acima mais 1. Fim C, fim para. Então, dessa forma, a gente tem o quê? A gente tem a contagem das notas que estão acima da média. E depois escreva a quantidade de notas acima da média é tal. Se eu quisesse fazer com que fosse exibido as notas acima da média, esse meu escrevo aqui deveria estar dentro daqui, ó, dentro do meu C. Mas como ele não pediu isso, ele só está pedindo a quantidade, então esse escrevo aí tem que ser fora mesmo do para. Tudo bem?
Isso que a gente está fazendo, né, é um artifício simples e a gente está pegando ainda poucos dados, né, poucas notas. Agora, esse caso aqui, por exemplo, do exercício 2, a gente já tem o quê? 50 posições, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Programa soma dois vetores. var tipo vet igual a 1.50 de inteiros. A gente está declarando um tipo de vetor com 50 posições de inteiro. Ok? E depois, a gente está fazendo o quê? Declarando os vetores A, B e R do tipo vet. São 3 vetores do tipo, do mesmo tipo ali, ó, de 1 a 50 posições. Tá? Então, esse caso aí, ó, eu declarei uma única vez um vetor e eu estou fazendo o tipo do vetor, eu estou fazendo a declaração agora de 3 vetores distintos desse mesmo tipo. Correto? Ó? Então, eu tenho vet A, vet B e vet R, cada um com 50 posições. E aí a gente tem um inteiro de i e depois o início do programa. Se eu já tenho 50 vezes que meu laço vai rodar, né, eu já sei o número, a quantidade pré-determinada, eu já tenho isso, o para é o mais fácil dos laços. Para ir de 1 até 50, passo 1, faça, escreva, digite o valor de i para o vetor A. Isso eu estou fazendo com que seja o quê? Digitado, né, valores para todo o meu vetor A. 1, 10, 50, 20, 30, 5, 2, 4. Ele vai digitar 50 números aí, para preencher todo o meu vetor A. Tá? Quem está fazendo isso? O leia aqui, ó. Leia vet de A na posição I. Isso ele fez para um vetor. Agora ele está fazendo o quê? Para o vetor B. Certo? Primeiro o vetor A foi preenchido. Agora, para I de 1 até 50, passo 1, faça. Escreva, digite o valor I para o vetor B. Leia vet de B da posição I. Tudo bem? São 50 vezes que ele vai fazer isso daí. Agora, eu quero fazer a soma de cada um das posições do mesmo vetor equivalente a que seja a soma da onde? No meu vetor de R. O meu vetor R ali, o vet R é um vetor de resposta. Vet R da posição de I recebe vet A da posição de I mais vet B da posição de I. Então, se o I for 1, vet R da posição 1 recebe vet A da posição 1 mais vet B da posição 1. Fim para, beleza. Resolveu o nosso problema ali de fazer com que seja o quê? O laço, né, trabalhe para a gente. Depois, imprimir o valor de R. A mesma coisa. Para I de 1 até 50, passo 1, faça. Escreva vet R de I. Fim para. Isso daí já faz a impressão do seu vetor R. Ok? O vetor R, lembrando, né, é o vetor de resposta, que tem o quê? A soma dos dois vetores A mais B das suas posições. Aí, se eu quisesse fazer a soma de todos os valores, eu teria que fazer o quê? Um for também, um para, né? Mas fazendo com que seja acumulados vetores. Aqui, nesse caso, ele não pediu. Aqui, ele só pediu a posição da soma de cada uma das posições. Ok? Só um instantinho, pessoal, por favor. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, desce. Daí é que você fica. Eu vi. Vai pegar isso aí. Mas, ó. Pode parar de brincar. Pode. Tá bom, pode pegar. Agora tá indo. Top. Não é mais para subir ali. Não, aqui, ó. Bom, pessoal, vamos lá então, desculpem. E o terceiro exemplo do como a gente tem aí de algoritmo, construa um algoritmo que preencha um vetor de 100 elementos inteiros, colocando 1
na posição correspondente a um número par e 0 na posição ímpar. O que acontece aqui? Ó? Ele está preenchendo um vetor de 100 posições, ele quer preencher. Para elementos com posição 1, para elementos com posição par, ele quer colocar 0. Para elementos, aliás, coloque 1 na posição correspondente a um número par. Então, para índices, né, com número par, ele vai colocar 1. Para índices com número ímpar, ele vai colocar 0. É isso que ele quer fazer. Então, se a gente fosse ver, pegar um Excel aqui, ó. Vetor, ó, o Excel é o exemplo mais clássico que a gente tem de matriz, né? Possível. Vou colocar aqui, ó. Isso daqui seria o meu vetor. Mas, obviamente, né? 100 posições. Em algoritmo, a gente sabe que o vetor começa na posição 1. Meu screw lock está travado, peraí. 9, 10, 11, 12, e assim vai, tá? Bom, isso daqui é o que a gente conversou, que é o valor, e isso daqui é o índice. Então, para elementos, ó, o que ele quer aqui, ó, colocando 1 na posição correspondente ao número par. 1 é par? Não. 2 é par? É. Então, ele coloca aqui, ó, 1. 3 é par? Não. 4 é par? É. 1. 5 é par? Não. 6 é par? É. E assim vai, ó. Ele estaria preenchendo desse jeito. E 0 na posição ímpar. 1 é ímpar? É. 0. 3 é ímpar? É. 0. E assim por diante, ó. Ele quer fazer mais ou menos isso. Tá, ó. Fazer com que seja feito o quê? A inserção do número de acordo, né, com o índice que você tem aqui da sua matriz. Tá? Então, vamos lá, ó. Vetor, né? Tipo VET igual vetor de 1.100, então é um vetor de 100 posições de inteiros. A, 2 pontos VET. I de inteiro, resto inteiro. O resto a gente vai ter que estar utilizando para quê? Porque a gente vai ter que, na verdade, ver se esse número é par ou ímpar, né? Início. Para ir de 1 até 100, passo um faz. Aqui é o meu para, aqui, ó. Né? Eu tenho fim para. É o laço mais simples de eu estar utilizando, porque eu já sei qual é o número de vezes. Resto recebe I mod 2. Lembram desse mod mesmo? O mod, ele recebe o quê? O resto da divisão. Então, se o meu resto de divisão não for 0, é sinal que o meu número é ímpar. Se o meu resto de divisão for 0, é sinal que o meu número é par. Se resto da divisão diferente de 0, então é ímpar. A de I recebe 1. Se não, se ele não for ímpar, é par. Só tem esses dois em um número, né? Só tem essas duas opções. Se ele não é ímpar, é par. A de I recebe 0. Se é diferente de 0, então ele vai receber 1. Se não, ele vai receber 0. Fim sei, fim para. E ele vai fazer o quê? O para de novo. Resto recebe I mod 2. O I, pessoal, é o quê? É o contador, né? Ó. Ele que vai mudando. 1, 2, 3, 4. E aqui também, ó. Cada vez que o I muda aqui, ele vai mudar aqui dentro. 1 mod 2. 2 mod 2. 2 mod 2 é 2 dividido por 2. O resto é quanto? 0, não é? Beleza. Se resto diferente de 0, não, o resto é igual a 0. Então, ó, recebe o quê? Recebe 0 na posição. Né? Sendo assim, o vetor, o V vai ficar igual a, na posição 1... Opa, peraí. Eu acho que aqui... Construa um algoritmo que preenche um vetor de 0 a 100 elementos, colocando 1 na posição correspondente a um número par e 0 a um número ímpar. Aqui está errado esse cara aqui, tá? Ó. Sendo o vetor V igual a
1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 8, 3, 10, 9, 1, 2, 1, 21, 33, 14. Esse resultado aqui está estranho, ele não está correspondendo a esse exercício, não. Aqui ele só quer que seja o quê? Ele só quer que seja 1 ou 0 nas posições. O resultado seria esse daqui, ó, que a gente estaria colocando no Excel mesmo, até o número 100, né, logicamente. Esse slide aqui, o último está errado, tá, pessoal? O resultado dele aqui, ó. Sendo o vetor V igual a... Espera aí. Se resto dividido por 0... se eu estou pegando aqui o mod, e só estou fazendo isso. Tá certo, pessoal? O resultado teria que ser isso daqui mesmo, tá? Então, sei lá, depois eu pego e conserto aquele outro slide lá. Mas está errado o resultado dele aqui. Ok? Bom, aqui, ó, alguns exercícios, né? E as variáveis... Ah, tá, peraí. Sendo o vetor igual a tal, e as variáveis tal, escreva os valores correspondentes à solicitação. Ah, pessoal, desculpem. Esse daqui, ó, é um outro exercício, tá? Ó, esse daqui é o exemplo 3. Aqui já é exercício. Esse cara aqui, ó, eu fiz confusão. Ele faz parte desse exercício aqui, ó. Tá? Então, o resultado realmente desse é igual a esse, ó, que é o que a gente acabou de desenhar no Excel. Agora, isso daqui, tá? É o que a gente, na verdade, vai tentar resolver. As variáveis x igual a 2 e y igual a 4. Escreva os valores correspondentes à solicitação. Nesse caso aqui, ó, v de x mais 1. Quanto vale x? 2. Mais 1, 3. Variável da posição 3. Qual é o valor desse cara aqui, ó? Variável, posição 1, 2, 3. O valor dele é 8. Ok? Vx mais 2. Variável x vale quanto? 2. Mais 2, 4. 1, 2, 3, 4. O valor dele seria 3. Agora aqui, ó, vamos pegar um cara desse daqui. Ó, V de x mais y. Quanto vale o x mais y? Então, o que eu tenho que fazer aqui é resolver o que está mais interno, né? X mais y, 4 mais 2, 6. V de 6. V de 6. Quanto vale V de 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Quanto vale V de 9? V de 9 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 33. O resultado daquele cara ali, ó, seria 33. Então, primeiro eu faço x mais y, depois eu vejo quanto vale V de 9, qual é o valor dele, para depois eu resolver o valor do V de 9, né, para me dar o quê? Para me dar a posição. A última é o valor 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo. Ok? Esse daqui, ó. V de 7. Quanto vale V de 7? É o primeiro caso, é o mais interno. V de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Beleza, vale 1. Quanto vale V de 1? 2. 2. Quanto vale V de 2? 1, 2. Valor final, 6. Então, esse cara aqui, ó, seu resultado 6. Ok? Esse cara aqui, ó, x vezes 3. X vale quanto? 2. Vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valor 9. Esse seria o resultado final dele, dessa variável. Ok? Então, isso daqui, na verdade, é um exercício mais para a gente poder pegar e treinar, né?
referente à parte dos índices dos nossos vetores aí. O vetor mais simples que a gente tem, correto? É de uma única dimensão, mas que a gente consegue explorar bastante coisa aí. Ok? Pessoal, perguntas, dúvidas? Tranquilos? Ninguém tem dúvida? Bom, o que a gente pode ver mais aqui? A gente tem exercícios também, tá lá até no Canvas, tá? Quais são os enunciados dele aqui, ó. Aqui são alguns exercícios, pessoal, para vocês fazerem referente ao quê? A vetores e laços. É quase, pessoal, impossível você resolver exercícios de vetor sem laço, tá? Dá para resolver? Dá, mas é muito trabalhoso. Se você tem um vetor de 100 posições, você vai ter que fazer 100 vezes, geralmente, aquela operação, tá? Então, é muito ligado o laço com o vetor. Muito, mas muito mesmo. E quando é uma matriz de 2 dimensões, com 2 laços. Tá? E assim vai. Uma matriz de 3 dimensões, com 3 laços. O laço não é só o for, mas geralmente ele, 90% das vezes, vai resolver o seu problema com laço. Tá? Não é obrigatória a utilização dele, dá para fazer com os outros. Mas com o for você consegue resolver mais facilmente, correto? E aí tem alguns exercícios, por exemplo, aqui, ó. Ler 15 elementos de um vetor A, construir um vetor B do mesmo tipo, observando o seguinte lei de formação. Todo elemento B deverá ser o quadrado do elemento A correspondente. Apresentar os valores A e B. Então, aqui você vai ter 15 elementos de um vetor A e vetor B, certo? No vetor A, ele preencheu com 1, 2 e 4, as 3 primeiras posições. As 3 primeiras posições do vetor B vai ter que ser o quadrado, é isso? O quadrado é vezes 2, então, só, né? Quadrado. O quadrado é elevado a 2, né? É isso. Então, o primeiro elemento do vetor 1 elevado a 2 é 1, né? O 2 elevado a 2 é 4. Se eu tivesse 4 na terceira posição, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, dá 16. Então, esse seria o quadrado, correto? E ele vai ter que apresentar o vetor A foi digitado tanto, e o quadrado desses valores de cada um deles é tanto. Ok? E assim vai. Ler 2 elementos A e B, com 15 elementos cada, construir um vetor C utilizando a junção das duas matrizes. Dessa forma, C terá de ter o dobro dos elementos, ou seja, 30, apresentar o vetor C. Então, A e B tem 15 elementos, C vai ter 30 elementos. Quais os valores que C vão ter? Os dos elementos de A e mais os elementos de B. Tá? Então, você, na verdade, vai ter que fazer o quê? Uma cópia, né? Todos os elementos que tem no A na posição de 1 a 15 e na posição 16 a 30, todos os elementos do seu vetor de B. Isso vai formar o vetor C para vocês. Ler 20 elementos de um vetor A e construir um vetor B da mesma dimensão com os elementos do vetor A, sendo que deverão ser invertidos. Então você vai fazer o quê? Criar um vetor A de 20 posições e construir um vetor B de 20 posições. Tá? Então, aí, ó, ou seja, o primeiro elemento passa a ser o último de vetor B. Então, se no primeiro elemento, na posição 1 de A, eu colocar o número 5, no último elemento de B vai ter que ser o número 5. Se o segundo elemento de A for número 3, o penúltimo elemento de B vai ser número 3. E assim vai. Se o terceiro elemento de A for número 2,
o antepenúltimo elemento de B vai ser número 2, e assim vai. É ao contrário, vamos dizer assim, uma matriz ela vai ter os valores ao contrário ao outro, tá? E aí, pessoal, tem mais, pelo menos aqui, 8 exercícios, tá? Dá para fazer bastante, dá para treinar bastante com eles aí, tá ok? Isso em algoritmos. A gente, na verdade, só está falando isso até agora, tá? Eu já queria ver alguma coisa em laboratório com vocês também, ó. Vocês chegaram a instalar o DevC na máquina de vocês? Porque aqui eu já tenho, ó, alguns exercícios prontos, né? Para a gente poder pegar e já também mostrar. Porque o algoritmo, assim, ele é legal para você estar utilizando o desenvolvimento, mas você não usa o algoritmo em si para programar, para ver a parte prática mesmo do negócio, né? Às vezes isso é um pouco, assim, de às vezes a gente ter um problema com o algoritmo, por quê? Porque ele é muito, vamos dizer assim, teórico, né? Mas é lógico, a parte prática dele é muito utilizada. Depois que você já sabe toda a parte teórica, fica muito fácil a gente pegar e programar. Na verdade, só a tradução para uma linguagem de programação. Correto? Então, é muito mais tranquilo, né? Se vocês já fizeram a instalação do DevC na máquina de vocês, a aula que vem eu posso passar referente ao DevC. E a gente, na verdade, começa a traduzir alguns códigos que a gente já viu em algoritmo para a linguagem de programação. Só que é aquela coisa, pessoal. A linguagem de programação em si, para esse curso de algoritmos, ela não é obrigatória, apesar de ser recomendado, tá? O bom é o seguinte, eu sempre, na verdade, aprendi a parte de algoritmo, mas na prática, né? Como eu tinha computador, sempre, na verdade, que eu podia, eu treinava o algoritmo traduzindo ele para uma linguagem de programação, para você ver uma coisa mais palpável. Então, eu acredito que uma coisa ajude a outra, né? Você vê uma parte teoria que é realmente o algoritmo, mas a parte prática te ajuda a fixar algumas coisas da teoria. Então, fazendo essa tradução do algoritmo em português estruturado para uma linguagem de programação, já ajuda bastante. Eu, pelo menos, acredito nisso. Tá? Só que é aquele negócio. A nossa disciplina, o obrigatório que a gente tem que ver realmente a parte de algoritmos. Né? A linguagem de programação é um detalhe. E eu acredito muito que ajude. Né? Mas depende também de vocês. Se vocês realmente não estiverem ainda muito familiarizados com a parte de algoritmo, na linguagem de programação você não vai saber também fazer. O porquê? Porque o algoritmo é a sua base, é a parte lógica, é como você vai resolver o problema. A linguagem de programação é simplesmente uma tradução para do algoritmo. Primeiramente, você faz geralmente o algoritmo para depois fazer o que? A tradução para a linguagem de programação, que é a linguagem que o computador entende. Só isso. Tá ok? Beleza. Bom, a gente então poderia estar vendo na aula que vem, se vocês já tivessem aí o DevC instalado, tá? O DevC é esse cara aqui, ó, esse aplicativo. Tá? Vamos abrindo ele aí rapidinho, ó. Correto? É esse cara aqui, ó. Aí nesse cara a gente começa a fazer o quê? A criar alguns códigos, né? Ó. Import, não. Include stdio.h. Aqui são as bibliotecas. Include stdlib.h. Ó. Int main, abre e fecha. Isso daqui seria o que? A linguagem. Return 0. Printf. Opa. Digite o valor de um número. Ó, isso daqui é o que vai aparecer na tela. Isso daqui é o nosso escreva, ó, simplesmente.
Isso daqui, ó, é o nosso programa, basicamente. Isso daqui é o início e o fim, ó. É uma tradução, tá? Muitas coisas. Ah, eu preciso declarar uma variável, int A e int B. Declarei minhas variáveis. Ah, em algoritmo não existe isso, mas a linguagem C, ela trabalha com ponto e vírgula para marcar que você terminou o comando para ela. Tá, ó. Scanf, %d, %d, vírgula e comercial. Ah, isso daqui você está fazendo com que seja o quê? Lido através do teclado algum valor inteiro para sua variável A. Correto? Vou repetir isso daqui. Vou colocar digite o valor de um número para A. Vou colocar aqui, ó. E aqui para B. E aqui A e B, print. A soma é... Ó, a soma de A mais B é 2 pontos. Aí tem um macete aqui. O que eu quero exibir? Eu quero exibir um valor inteiro, né? Então, aqui é um %d, vírgula A mais B. Dá para fazer assim. Arquivo, salvei. Aqui eu tenho que salvar. No dev, na linguagem C, não tem muito, eu não tenho muita escolha a não ser salvar realmente o exercício. Eu vou salvar até na pasta de vocês. Algoritmos. Algoritmos. Na aula de vetores. Então, vou salvar aqui, ó. Soma simples. Ponto C. Aqui eu tenho que alterar para C. Soma simples, ponto C. Salvar. Compilar. 0 erros, 0 warnings. Executar. Ó. Digite um valor para o número A. 10. Digite um valor para o número B. 5. A soma de A mais B, aqui na verdade, ó, não pode ter acento, né? Dá para a gente consertar isso, mas 10 mais 5, 15. Ó. Ó o resultado aqui para vocês. Isso daqui é o algoritmo, pessoal. Nada mais e nada menos que a gente está fazendo o quê? A tradução do que a gente já sabe. É a linguagem de programação. É o mais simples, né? Que a gente tem para fazer. Então, se vocês já tiverem o dev C, seria mais legal, por quê? Porque a gente já consegue fazer algumas coisas mais práticas, né? E tudo que vocês viram lá em algoritmo até agora, até vetor, a gente cria aqui, tá? Que também é muito fácil trabalhar com vetor em linguagem C. Muito, muito tranquilo. Ah, mas tem o visual, né? Tem visual também. Eu não vou fazer isso daqui porque não vai fazer parte do nosso escopo mesmo, tá? Mas dá para fazer programa igual o Windows aqui, ó. Certinho, com botão, com label, tal. Não é o nosso caso. O nosso caso é o mais simples mesmo possível, tá? Ali fica naquela telinha preta ali de console. Quando a gente dá o run, ó, ele abre esse cara mesmo para a gente executar o nosso programa. Tudo bem? Beleza. Pessoal, perguntas. Essa parte de laço e essa parte de matrizes, elas são as partes mais chatas, eu pelo menos acho, do curso, tá? Por quê? Porque ela é a mais difícil. Isso daí eu não tenho dúvida disso. Até vocês pegarem o jeito de matrizes e vetores, vocês têm que treinar, vocês têm que estudar. Tá? Então, por isso que torna-se chato. Até você entender bem, demora-se um pouco. Tá? Então, tem que estudar. É o único jeito de a gente conseguir pegar e fazer o entendimento do tópico, né? Entender bem o tópico para a gente poder estar utilizando isso daí. Ok? Por isso que eu preciso de dúvidas, pessoal. Se vocês não tiverem,
tudo bem, mas na próxima aula a gente poderia estar revendo, se fosse o caso. Professor, tenho só uma dúvida, rapidão. Pois não. Mas é mais referente às atividades. Você vai passar mais alguma coisa para a gente fazer de atividade, assim? Porque até, não sei se teve outras que eu vi, só tinha um questionário só, né? Isso. Na verdade, são todas elas. Deixa eu ver aqui no Canvas, ó. Ó, todas elas são como não avaliativa, né? Ó, essa daqui, na verdade, eu passei até para vocês. Eu queria transformar essa daqui de errada de tomada de decisão como atividade para valer, viu? Mas ela já está publicada até a resolução, então não vai adiantar muito. Deixa eu ver, ó. Porque todas as aulas têm, cara. Tem justamente para vocês treinarem, ó. Sim, não, sim, eu vi. Você até estava acompanhando, sim, as atividades, essa não avaliativa e tal, eu vi algumas coisas, algumas têm resoluções, mais das questões, porque eu vi lá na aula inicial, lá que tinha 60% da nota é de atividade, aí como só teve uma avaliativa, é por isso que eu perguntei se vai passar alguma coisa Na assim verdade, para entregar. a prova, na verdade, a nota de vocês, ela é única, tá? Quando tem aqui no plano de ensino, deixa eu ver, ó. Eu vou até pegar já aqui, no plano de PDF de vocês. A instituição, na verdade, ela não me obriga a colocar duas notas para DP. Então, ó, deixa eu ver aqui, resolução, conteúdo, modularização. Ainda tem um pouquinho de coisa aí para a gente ver. Ó, a gente só tem uma única prova oficial, que é dia 4/12. Teoricamente, se eu der essa única prova para vocês e vocês tirarem nota, já era. Só que, óbvio, torna-se pesado isso daí, né? A composição é aqui, ó. A prova oficial é 60%, tá? Mas as atividades são 40%. Eu vou passar essas atividades aqui, eu acho que, sei lá, em 4 etapas, valendo 10%. Se a gente está no mês 10, eu vou colocar uma, duas, três, ó, posso passar isso. E 4. Ou eu divido essas 4, cada uma valendo 10% de nota mesmo, né? Entre essas semanas até a prova, porque a prova vai estar aqui, ó, dia 4 de dezembro, ó, nesse calendário aqui. Então, o que eu faço? Ainda eu não dei nenhuma avaliativa para vocês. Na semana que vem eu posso postar uma de 10%. O que vocês acham? Posso estar dividindo isso daí de 10 em 10, de 10% cada um, coloco em 4 etapas, ou duas de 20, eu não sei também, se vocês preferirem, também dá para fazer. Ou duas de... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma de 10 primeiro, tá? E aí vocês vão sentir como que é mais ou menos essas atividades aí. Eu vou deixar um tempo aberto, vou deixar uns 3 dias aí aberto para vocês fazerem. Tá? A partir do momento que eu coloquei, eu mando já um e-mail para vocês. Ó, pessoal, atividade A tá aberta do dia tal ao dia tal para vocês resolverem. E aí a gente decide, depois dessa, se a gente faz duas de 15, ou mais 3 de 10, ou uma de 10 e uma de 20, aí a gente vê. Pode ser? Porque aqui a gente já tem bastante conteúdo, já dá para a gente fazer coisa pra caramba. A gente já chegou em vetor, basicamente assim, teria que treinar um pouco mais agora. Porque ainda está faltando matriz, está faltando modularização, que a gente fala, que é dividir o programa em vários trechos, né? E está faltando registros, tá? Mas registro é uma coisa que eu não sei se eu vou dar para vocês ainda. O ideal seria, porque está no plano programático, né? Mas, assim, entre colocar registro e entre fazer com que seja feito vetores e matrizes bem feito, eu prefiro. Porque vetores e matrizes é o que te dá base, na verdade, para todas as outras coisas, cara. Hoje, uma foto, para você ter ideia, né? Ela é uma matriz. Inteligência artificial, estou dando uma outra disciplina que é parte disso, tá? Que é você saber analisar a foto. Você sabe quando o Facebook consegue analisar o seu rosto e já tentar identificar que é tal pessoa para ser marcado? Cara, aquilo lá é inteligência artificial hoje, tá?
A gente está aprendendo isso. Meu, a foto é uma matriz, certo? Então, se você sabe trabalhar bem com vetores e matrizes, ela se torna a base para qualquer parte depois que vocês forem trabalhar. O Excel, pô, Excel é uma matriz perfeita, certo? De como você pode trabalhar com seus dados. Então, sei lá, eu acredito ainda que seja mais válido a gente chegar pelo menos até essa parte. Modularização eu vou ter que dar, mas registros ainda eu estou em dúvida, tá? Bom, eu vou fazer isso então, tá, pessoal? Semana que vem eu disponibilizo um exercício para vocês valendo 10% dessas atividades online. E depois a gente discute aí o resto das outras, dos outros pesos. Tudo bem? Mas é importante, faça os exercícios, não deixem de fazer, porque eles são primordiais, tá, para aprendizado. Tá? E comparem, sempre eu estou deixando, pessoal, a resposta para vocês. Não cometam a besteira de estudar pela minha resposta. Isso não dá certo. Tá? Por experiência própria. Eu não aprendo muito com os meus acertos, mas eu aprendo muito com os meus erros. A única coisa, a única fonte de você ver onde você errou é comparando o que você fez com algum exercício já certo. Tá? Só que tem que fazer, não pode deixar de fazer. Faz parte realmente do aprendizado, tá? Fechou, então, pessoal. Se ninguém tem dúvida nessa aula, eu vou estar encerrando por aqui, então. Ok? Beleza, então, pessoal. Por enquanto é só. Obrigado pela presença aí e boa noite aí para vocês, hein? Bom final de semana também.